Motivo de alegria, sei que não estão absolutamente todos, mas temos irmãos de várias partes de Sergipe, além de Aracaju, Laranjeiras, Socorro, Capela, Muribeca, Estância. Alguns fizeram esforço para estar aqui hoje conosco, esse momento de celebração. Os irmãos de Capela, levantem aí, por gentileza. Amém. Podem sentar. Aleluia. Pode aplaudir, sim, não tem problema não. Esses aplausos não são nenhum tipo de honra humana, mas apenas a alegria de celebrar junto com vocês. Amém? Vieram alguns irmãos de Muribeca. Cadê? Levanta aí os irmãos de Muribeca lá atrás, ó. Podem sentar. Tem alguém de Estância? Oi? Estância, ali, ó. Amém. Dores? Nossa Senhora das Dores? Cadê? Aleluia. Deus abençoe. Os irmãos que são daqui mesmo de Laranjeiras, fiquem de pé. Aleluia. Jesus é bom. Todos nós, amados, estamos aqui por uma razão. Porque num dia nós abraçamos um sonho em nosso coração. Eu queria que vocês prestassem atenção. Irmãos, muitos conhecem um pouco da minha história. Eu vou dar um resumozinho para falar para vocês por que eu estou aqui hoje. Eu fui criado em um lar muito católico. Cadê minha mamãe? Está aqui, olha ela ali, levanta ali. Levanta aí. Pode sentar. Essa é minha mãe. Maltratei muito. Mas depois eu fiz um bem, trouxe ela para cá. Esses dias minha mãe estava com um problema sério. E o rosto dela inchou, ficou muito inchado. E tinha um caroço aqui. E os médicos preocupados mandaram inclusive fazer uma biópsia. Não desinchava, o caroço não sumia. E aí minha mãe, de repente, mandou uma mensagem que Davi, meu sobrinho, passou lá e orou por ela. E depois Pedro passou e orou também por ela. E do nada voltou tudo ao normal e não tem mais caroço. Esse é nosso Deus, Ele faz. Amém? Amados, eu fui criado na prática do catolicismo. Eu era muito católico. Quando na adolescência, no começo da adolescência, eu fui coroinha, né? Assisti aos padres ali. Era muito envolvido. Eu frequentava um seminário que tinha na Orlinha do Bairro Industrial, chamado Sagrado Coração de Jesus. Esse seminário era onde se estudava para ser padre. E na minha cabeça, de um jovem que tinha fé, eu queria ser padre. Aí depois, Yara não deixou. Eu queria ser padre porque, na minha cabeça, isso significaria servir mais a Deus. Eu tinha muita fé e eu queria muito servir mais a Deus. Então,
na minha cabeça, naquela época, servir mais a Deus era ser padre. Então, mesmo que eu não tivesse nenhuma tendência para viver na abstinência, eu imaginava que valeria a pena o sacrifício, porque eu estava sacrificando para Deus. No convívio com essas pessoas, infelizmente, a minha cabeça mudou completamente. Ao conviver com essas pessoas, eu percebi que, ao invés de encontrar santidade, ao invés de encontrar Deus, eu encontrei pecados graves, coisas ocultas que as pessoas não sabiam, coisas muito graves, e aquilo foi me decepcionando, a ponto de um dia um sacerdote começar a alisar o meu corpo, a tocar em mim, e isso foi o fim para mim. Quando isso aconteceu, eu disse, eu não vou achar o que eu quero aqui. E aquilo que eu imaginava de todo o meu coração, que representava a Deus, desmoronou. O mundo que eu acreditava de fé desmoronou. E as pessoas que para mim representavam as pessoas que estavam mais próximas de Deus, eram pessoas que estavam vivendo pecados gravíssimos. Os jovens que ali estavam se envolvendo em pecados gravíssimos de imoralidade sexual. Depois de muito me decepcionar, eu me tornei cético. Me afastei completamente, me tornei cético, incrédulo. Às vezes, eu digo para as pessoas que usei essa expressão algumas vezes, que eu me tornei ateu. Mas esse não é o termo adequado, certo? Existe o ateu e existe o agnóstico. Não sei se vocês compreendem a diferença. O ateu, ele tem certeza absoluta que Deus não existe. Ele crê que Deus não existe, ponto final. O agnóstico é aquela pessoa que diz assim, eu não posso dizer que existe nem que não existe. Não tem prova, eu não vi, eu não toquei, eu não peguei. Então, eu não consigo nem crer nem não crer. No momento, eu não creio porque não estou vendo. Esse é o agnóstico. Eu me tornei, então, meio agnóstico. Completamente afastado de Deus. Eu gostava muito de estudar, era uma pessoa muito sozinha, muito solitária. Nesse período, minha mãe sofreu bastante comigo, porque um dia ela me deu uma pizza, certo? Ela disse que não lembra, porque esquece, né? Aí ela me deu uma pizza. No dia dessa pizza, eu fiquei tão ruim, tão mal de coração, que eu passei 3 anos sem falar com ela. Quase 3 anos. Você que achava que o William é bonzinho, quase 3 anos sem falar com ela, dentro de casa. Ela falava, eu não respondia. Não dizia nada. Nós nos distanciamos, eu virei um estranho dentro de casa. E aquela amargura consumia o meu coração, mas eu não conseguia me libertar. Eu era uma pessoa sozinha, não tinha amigos. E esse tempo de agnosticismo, de ateísmo, fez eu sofrer muito. A minha mente sempre foi muito lógica. E eu queria entender o porquê das coisas. E eu não entendia o porquê da vida,
qual o sentido, qual a razão, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui. E eu não entendia. E quanto mais eu não entendia, irmãos, mais eu sofria. Eu deitava na minha cama, eu ficava olhando para o teto, e às vezes eu passava a noite em claro. Eu era um adolescente, porque eu não tinha resposta para a minha vida que preenchesse o meu vazio, o vazio que estava no meu coração. E eu tinha uma angústia muito grande no meu coração. Eu sentia quase que literalmente, como se tivesse um negócio aqui dentro do meu peito. Um negócio mau, ruim. Aquilo me angustiava, aquilo me maltratava. Aquela sensação de não ter respostas era tão ruim para mim, que eu dizia para mim mesmo que era melhor morrer, porque a vida não fazia sentido. Aí eu dizia assim, tá, eu vou fazer isso, depois aquilo, e para quê? E depois todo mundo vai morrer, e ao fim, e acabou, vou virar almoço de bactérias patogênicas e já era. E eu não conseguia as respostas que eu queria, e aquilo me angustiava, irmãos. Por isso que eu digo a vocês hoje, que eu vou dedicar todos os dias da minha vida, com maior prazer e maior alegria, aquele que arrancou do meu coração essa angústia. Era uma angústia de morte, era um vazio, era uma falta de sentido. E eu digo a vocês, irmãos, há uma gratidão no meu coração. O óculos está embaçando o tempo todo. Há uma gratidão em meu coração por tudo aquilo que Jesus fez, que enquanto eu viver nessa terra, eu vou devolver a Ele em gratidão e serviço aquilo que Ele fez por mim. Eu vou devolver todos os dias, seja fazendo discípulos, seja cuidando de vidas. Irmãos, às vezes cuidar de vida cansa. Você não tem ideia de como às vezes Monteiro, Henrique, Marcelo, os que cuidam da vida de vocês estão. É gente que abriu mão do tempo dele, do lazer dele, que poderia estar fazendo 1000 outras coisas para o seu próprio interesse. Abriu mão para cuidar da sua vida e te deixar mais perto de Deus. E às vezes, vou falar isso um pouco mais na frente, vocês não dão valor. Mas sabe por que a gente faz isso, irmãos? Às vezes cansado, às vezes estressado emocionalmente, às vezes precisando dormir e se distrair, mas escolhe ainda assim fazer isso. Porque assim como eu, eles decidiram devolver a vida deles em serviço e amor àquele que o resgataram, aquele que o resgatou. Eu nunca vou poder pagar a Jesus ter arrancado essa angústia do meu coração. Nenhum remédio, nenhuma terapia, nada contra, viu, irmãos? Ia poder fazer o que Jesus fez, arrancando essa angústia do meu peito. Aí, irmãos, eu estou só dando um resumo, certo? Eu não estou contando a história, não. Eu me converti depois de um tempo onde eu era muito incrédulo.
eu era muito incrédulo, muito questionador. Eu não cria em nada. Eu não cria na Bíblia, eu não cria em Deus, eu não cria em Jesus. E aí eu tenho uma experiência com Deus. Nessa experiência, Deus mudou a minha mente. E eu comecei a crer. Se eu fosse contar, eu precisaria de tempo. E eu criei. Quando eu criei, de todo o meu coração, eu disse assim, para onde eu vou? E agora, o que é que eu faço? Aí eu tinha uma amiga, que ela era da igreja presbiteriana. Quando essa amiga me levou para um retiro, eu ouvi a palavra, eu fui conversar com o pastor, a palavra entrou no meu coração e eu compreendi que o caminho que eu precisaria trilhar para chegar até Deus era através de Jesus. E aí, irmãos, preste atenção, eu não criei em nada, agora eu passei a crer em tudo. E eu abria a palavra e eu dizia assim, mas pastor, espera aí, me explica aqui, por que esse pessoal que está aqui na igreja divorciou da mulher e casou com outra? Porque aqui diz que não pode. A Bíblia é clara. A Bíblia diz, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que não separe, se porém se apartar, que fique só ou reconcilie. A Bíblia diz assim, ou ignorais que falam os que conhecem da lei. A lei dura enquanto dura a vida, porém morto um dos cônjuges está livre da lei do matrimônio. Porém, enquanto ele viver, está ligado ao seu cônjuge pela lei do matrimônio. Quando é que ela acaba? Quando acaba a vida. A lei dura enquanto dura a vida. Enquanto você tiver vida, o que for lei de Deus está valendo. Você não vai poder mentir, você não vai poder roubar, você não vai poder largar aquela que é uma só carne com você. E aí me davam explicações, várias explicações. E quando não havia mais explicação, o pastor disse assim, mas espera aí. A Bíblia manda respeitar as leis e as autoridades. E as leis do nosso país, a Constituição do nosso país, permite o divórcio. Eu disse, espera aí, não estou entendendo. A Bíblia diz que não pode, mas porque a lei diz que pode, vai valer? Aí eu disse assim, como assim, pastor? O que é que vale mais? As Escrituras, a palavra de Deus, ou a lei humana, a Constituição do nosso país? E ficou sem explicação. A minha cabeça, irmãos, era assim, ó. Eu que um dia não acreditava em nada, tudo que eu lia nas Escrituras, eu dizia para mim mesmo, eu quero viver assim. Não importa o que acontece ao meu redor, eu quero viver desse jeito que está aqui. A Bíblia não diz? Lá onde eu estava, na igreja presbiteriana, esses irmãos, eles são cessacionistas. Já ouviram essa palavra? Quem já ouviu, levanta a mão. Quem sabe explicar, levanta a mão. Cessacionismo é assim. Eles creem que os dons espirituais serviram para fundar a igreja, mas a partir daquele tempo não existe mais dons espirituais.
os dons cessaram. Compreenderam? Os dons cessaram. Aí eu dizia assim, como assim? Isso está em algum lugar? Estes sinais seguirão quem? Aos que creem. Eu creio. E por que sinais não vão me seguir, se eu creio? Estes sinais seguirão aos que creem. Eu creio. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem uma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, eu creio. E aquilo não me convencia, irmãos. Então, eu fui batizado com o Espírito Santo sozinho. Porque todo o ambiente que eu estava não me ensinava, não orava, não cria. Então eu orava, eu jejuava, eu fazia vigília, porque eu tinha sede. Porque aquele rapaz que não cria em nada, agora cria em tudo, e queria experimentar tudo. Eu ia para a penitenciária que tinha no bairro América, ali tinha, não tem mais, né? Entrar dentro dos cubículos onde os presos estavam, no pátio, eu e um colega, 2 jovens de 18 anos, para a gente pregar para aquelas pessoas, porque eu entendia que eu precisava pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa diversão era essa. Às vezes eu parava e olhava aquela situação, eu dentro de um cubículo, com marginais, e eu dizia assim, o que eu estou fazendo aqui, velho? Se um cara desse quiser me fazer um mal, ele vai fazer. E eu não vou poder fazer nada. Mas, irmãos, eu tinha fé. Eu tinha fé e eu queria viver como a Bíblia ensinava. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fui batizado com o Espírito Santo sozinho, sem ninguém. As pessoas eram curadas. E eu comecei a vivenciar, mesmo sem ter exemplo ao meu redor, experimentar aquilo que estava na palavra de Deus, nas Escrituras. E eu queria mais, irmãos. Tudo que eu lia, eu dizia bem assim, eu quero viver desse jeito. Não entrava na minha cabeça que assim, eu sou parte agora de um sistema, o meu sistema pensa dessa forma, o estatuto está escrito dessa maneira, e eu vou seguir esse sistema. Nunca eu consegui pensar dessa maneira. Eu aprendi que a Bíblia era a minha regra de fé e prática. Então eu lia na Bíblia e disse assim, isso aqui, por que não estamos fazendo? Isso aqui, por que eu não estou vivendo? Eu vou fazer. Olha só, irmãos, eu era jovem, nessa comunidade estava eu, estava Yara, estava Charles, meu irmão. Aí eu olhava e os jovens namoravam. Namoravam, se agarravam, se beijavam. Aí eu dizia assim, mas como? Como assim? A Bíblia diz que lascívia é pecado. A Bíblia diz que sensualidade é pecado. Como alguém pode se agarrar, se beijar, se encostar, sem produzir lascívia? Das duas, uma. Ou essa pessoa alcançou um nível de santidade que eu não consegui, certo?
porque ela faz isso, encosta, agarra, beija, mas continua santo, não sente nada, parabéns, atingiu um nível que eu nunca conheci na minha vida. Ou é isso, ou então, se consegue fazer isso e não sentir nada, vá no médico porque alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa está errada. Ou com ela, ou com ele. E eu não queria, irmãos. Aí as meninas ficavam perturbando, em cima de mim o tempo todo. Porque eu não era tão estragadinho assim naquela época, né? Nessa época eu não estava tão oxidado. Aí vinha uma, vinha outra. Eu dizia assim, não, eu não quero. Eu só quero me relacionar com aquela que vai ser a minha esposa. E quando eu relacionar com ela, vai ser um relacionamento santo. Foi quando eu encontrei Yara. Nós nos tornamos amigos, a gente gostava de conversar, de ouvir, de compartilhar, de edificar um ao outro. E todo mundo dizia, aonde a gente estava, que não tinha problema não. Vocês já ouviram a teologia do que é que tem? Tem a teologia do que é que tem. O que é que tem? O que é que tem se agarrar? O que é que tem namorar? O que é que tem divorciar? Não há um argumento bíblico, não leu as Escrituras, não conferiu a vontade de Deus, porque se você é um discípulo, você abriu mão do que você acha para fazer o que Deus acha. Aí vem uma esposa, trata mal o marido e diz assim, o que é que tem? Eu não acho nada demais. Mas quando você se converteu para se tornar um discípulo ou uma discípula, você teve que negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Quando você se batizou lá, você disse assim, a partir de hoje, não sou eu que mando mais. A partir de hoje, no trono da minha vida, eu deixo de sentar e eu entrego o lugar a Jesus para governar a minha vida. E agora já não interessa o que eu acho, mas o que ele acha. Um discípulo deve perguntar sempre, antes mesmo do que está sentindo, o que é que Deus acha? Muitos conhecem aqui, irmãos, uma história que Vanginho contou. Se converteu um casal. E esse casal convertido foram andar na luz. Confissão de pecados. A doutrina não é andar na luz, a doutrina é confissão de pecados, certo? E aí foram confessar os pecados. E algumas coisas foram reveladas que esse homem, o marido, ficou em pânico. Ele ficou em pânico. Ele saiu, se levantou, foi para a rua, ficou desesperado, angustiado, não sabia o que fazer. Ele perdeu a noção, ele ficou transtornado. Mas em meio ao seu transtorno, a sua angústia, a sua imensa tristeza, Vanjo disse que ele se voltou para Vanjo e disse assim, eu só queria saber uma coisa. O que Deus quer que eu faça? Ele disse assim, Vanjo, está doendo, está me machucando, eu estou sofrendo muito, mas eu quero que você me responda, o que Deus quer que eu faça? Isso é ser um discípulo, irmãos. Ser um discípulo é aquele que abriu mão da sua vontade para fazer a de Deus. Não se trata do que você acha, se trata do que Ele acha.
E se Ele disse para você que você precisa perdoar, isso não depende do seu estado de ânimo. Isso depende de você amá-lo ou não. Se você o ama, você vai fazer o que Ele quer. Se você não o ama, você vai fazer o que você quer. Você vai fazer a sua vontade. Então, irmãos, nessa época, eu tive muitas experiências interessantes, porque aquilo que eu lia na Bíblia, eu sendo um jovem ainda, muito jovem, e mesmo sem a ajuda de ninguém, Deus me fez experimentar um monte de coisas legais. Assim como eu disse que fui batizado com o Espírito Santo sozinho. Eu vi curas, eu vi muita gente ser liberta, de do nada tocar na pessoa, a pessoa ser possuída por um espírito maligno. Era de tal maneira isso acontecia que o pessoal me chamava de caça-fantasma. Nessa época tinha um filme chamado Caça-Fantasma. E aí o pessoal brincava e dizia, caça-fantasma. Pessoas que eram membros da igreja, com carteirinha, ficarem possessas e precisarem ser libertas. Um dia eu estava orando em uma casa, e estava vendo uma atividade no templo. Alguém ficou possesso, eles não sabiam como resolver, a autoridade da igreja não sabia como resolver, foram lá nesse lugar pedir para eu ir na situação. E eu fui e a pessoa foi liberta. Mas me angustiava, irmãos, a ideia de que aquele sistema, que me deu coisas boas, que me deu amizades boas e também me ajudou em muitas coisas, que aquele sistema não tinha em mente que a gente vai seguir aquilo que a Bíblia diz e não uma tradição. Porque na minha mente não entrava isso, eu não conseguia compreender. Eu precisava praticar e viver tudo que estava na Bíblia, na Escritura. Ah, mas a nossa tradição. Ah, mas o que fulano disse. Não importa o que fulano disse. Importa o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Isso crescia em meu coração. Eu tinha muita vontade de viver um evangelho bíblico. Eu tinha muita vontade, na minha mente, no meu coração, de ver uma igreja bíblica, cujas práticas fossem referendadas pela palavra de Deus. Não simplesmente por causa de uma tradição. Isso me incomodava, eu queria, eu desejava, eu ansiava, não só para a minha vida, mas para a vida, ver uma igreja bíblica. Aí, irmãos, eu conheci um grupinho de irmãos que nos deram origem e que começaram a me falar coisas que eu disse assim, caramba, o que essas pessoas estão falando é o que eu acredito. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Hoje, existem milhões de denominações. É presbiteriano, é Assembleia de Deus, é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu dizia assim, gente, isso não pode ser correto. Qual foi a oração de Jesus? Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E que eles sejam um, como Jesus disse, olha, como tu, eu e tu. A mesma unidade que existia entre o Filho e o Pai,
existisse na igreja. Aí os homens dividem a igreja, inventa nome, divide a igreja, inventa nome. Eu dizia assim, isso está errado. E aí eu encontrei esses irmãos, e eles falavam que Deus tinha um só povo. Que havia só uma igreja de Deus. E eles não botaram nome. Aí eu disse assim, como assim? Vocês não botaram nome? Não. Porque não é bíblico. Porque não é correto. Entende, irmãos? Não é você chegar num lugar e alguém dizer bem assim, é assim. Você não confere na Bíblia, você não lê as Escrituras e você aceita o que alguém diz. Aí eu vi essas pessoas se chamando de discípulo. Aí eu disse assim, pai, por que vocês falam discípulo? Porque não é evangélico, porque não é crente, porque não é protestante, porque não é outra coisa. Aí o irmão me explicou, abra a Bíblia, abra a sua Bíblia aí. Me mostre aonde tem a palavra evangélico. Eu digo, eu não preciso abrir, eu sei que não tem. Aí ele disse, me mostre onde tem a palavra protestante. Ele disse, eu disse, não tem. Tem um celular aqui. Eu disse, não tem. Aí ele, presta atenção no que a Bíblia diz e não no que a tradição diz. Essas pessoas que seguem a Cristo, do ponto de vista bíblico, eram chamadas de discípulos ou cristãos. A palavra protestante não tem na Bíblia, a palavra evangélico não tem na Bíblia, a palavra crente aparece 15 vezes no Novo Testamento, a palavra discípulo 264 vezes. Aí eu disse assim, caramba, velho, que coisa linda. É isso que eu quero. É definir aquilo que eu creio e pratico a partir do que está na palavra. Não por causa de uma tradição. Não porque me disseram que é assim. Eu não sei, irmãos, se vocês vieram desse jeito. Mas foi dessa forma que eu vim. Eu vim porque eu queria viver de maneira mais bíblica. Eu vim porque eu não me conformava com nada menos do que seja aquilo que está escrito. E era assim que eu queria viver. Sabe uma das coisas que mais me atraíram? Foi quando os irmãos falaram sobre discipulado. Cara, quando falou de discipulado, eu fiquei tão encantado, tão maravilhado. Eu disse, gente, Jesus andando com seus discípulos, sentado num barco, conversando com eles, à beira do caminho, curando alguém, pregando e ensinando, comendo na casa de alguém, e ali transmitindo a vontade de Deus. Jesus formou aqueles discípulos, vida na vida. Jesus disse assim, se alguém te bater numa face, volta-lhe a outra. Mas os discípulos viram Jesus fazendo isso. E os discípulos viram que amor ele tinha, que bondade ele tinha, que compaixão Jesus tinha. Jesus se compadecia das multidões porque eram como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos não aprendiam uma teoria, eles aprendiam vida na vida. Não era uma sala de reunião onde tinha um estudo de discipulado.
era vida na vida. Irmãos, como se aprende compaixão? Como se aprende amor? Como se aprende misericórdia? Como se aprende generosidade? Se aprende vida na vida, irmãos. Amém? Os irmãos aí de Capela de Angás, eu cheguei em Angás um dia, aí eu brinquei que, olha, hoje, vocês já ficaram aí um tempo com Gilto e Diana, hoje eu vou levar eles de volta, viu? Eu vou levar eles para Aracaju. Aí os irmãos, acho que era a Bela que estava perto de mim, foi Bela? Aí Bela encheu os olhos de lágrimas e disse assim, não faça isso não. Eu falei, por quê? Porque nós estamos aprendendo com a vida deles. Eu não sabia como uma esposa deveria se comportar, como um marido trata a esposa. Hoje eu vejo na vida deles. Irmãos, que coisa linda é você ter o privilégio de ter alguém que é referência, que vive o Evangelho, que pratica, que conhece a palavra, e você poder se espelhar nessa pessoa, e você poder ser ensinado por essa pessoa. Deixa eu ler um texto para vocês. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Amados, aqui fala uma série de coisas que precisamos aprender e viver da doutrina. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas nós vínhamos de uma fútil maneira de viver que nós aprendemos. Nós tínhamos uma vida em desordem. Nós não aprendemos a viver segundo a vontade de Deus. Então, olha o que o texto diz. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então, preste atenção, a graça nos salvou. Segunda coisa, depois que a graça te salva, reeducando-nos. Você foi salvo,
Deus zerou os seus pecados, pegou seus pecados, jogou no mar do esquecimento, agora você vai viver uma nova vida. O que Deus precisa fazer com você? Deus precisa te reeducar. Vou dar um exemplo, irmãos. Tem um marido que se converteu e que tratava sua esposa asperamente. É assim que a Bíblia manda? A Bíblia diz que nós temos que tratá-la como um vaso mais frágil, com delicadeza. Como é que a Bíblia manda? Manda eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Aí você diz assim, mas eu não fui ensinado assim. Vai ser agora. Você vai ser reeducado. A graça chegou na sua vida, te tirou do pecado, perdoou os seus pecados. Agora, debaixo dessa mesma graça, você vai ser reeducado. Preste atenção que o texto diz. Essa reeducação tem duas partes. Renegada as paixões e impiedades mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa reeducação na sua vida tem duas etapas. Deixar de fazer o que não deve e passar a fazer o que deve. Você vai se despojar das coisas velhas e se revestir de Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz assim, aquele que roubava não roube mais. Amém? É o suficiente? Não. Ele diz assim, aquele que roubava não roube mais. Antes, trabalhe. Então o cara era preguiçoso, vai deixar de ser preguiçoso, mas não é o suficiente. Ele precisa aprender a ser trabalhador. Ele era áspero, grosseiro com a sua esposa. Ele deixou de ser. É o suficiente? Não. Ele tem que tratá-la com delicadeza, como se fosse um vaso frágil, tendo todo o cuidado com ela. O que a gente faz com um vaso de valor, mas que é frágil? A gente tem cuidado para não machucar, para não ferir, para não quebrar. Agora eu vou tratá-la doando a minha vida para ela, como Jesus doou a vida dele pela igreja. E a esposa que mandava na casa, tratava o marido mal, ela vai aprender a honrar e respeitar o seu marido. Vai deixar de fazer o que não deve, mas não é o suficiente, ela vai aprender a fazer o que deve. Filhos que se converteram. Eu me converti, agora eu não grito mais com minha mãe. Eu me converti, agora eu não dou mais piti. Mas não é o suficiente. Agora você vai tratar seus pais com honra e respeito. Amém? Eu não ouvi, amém? E aí, irmãos, Deus quer nos reeducar. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, reeducando-nos, para que, renegadas as paixões e impiedades mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Nesse processo de reeducação, existe um recurso de Deus para lhe ajudar. Esse recurso se chama discipulado. O discipulado é aquilo que Jesus fez com os discípulos. Não é um curso, não é uma sala de aula. É vida na vida. É você olhar para alguém que já vive e pratica o Evangelho
e que está instruído e é capaz de lhe ensinar, para que você aprenda, para que você deixe as coisas velhas para trás, e aí você vai andar na luz, você vai confessar os seus pecados, você não vai se conformar de estar errando. Se você é um discípulo de Jesus e você vacilou, e foi áspero com a sua esposa, você vai procurar aqueles que cuidam da sua vida, você vai se humilhar, você vai confessar os seus pecados e pedir ajuda. Aí, irmãos, esse é o processo que vai reeducar a sua vida. Se você erra e guarda só para você, se você erra e não fala com ninguém, se você não mostra fraquezas, como você vai ser ajudado? E é por isso que eu vi, na vida religiosa que eu vi antigamente, gente ensinando na igreja, que não vivia o Evangelho. Gente que era autoridade, estava ensinando, mas tratava mal a sua esposa em casa. Era grosseiro com seus filhos. Gente que estava ensinando na igreja e falando palavrão em casa. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, reeducando-nos, para que renegadas paixões e impiedades mundanas, vivamos no presente século sensata e justa e piedosamente. Você vai aprender, por exemplo, que antes você tinha uma linguagem imoral, fruto de ódio, rancor, amargura e impureza na sua mente. Agora você vai aprender que da sua boca só deve sair coisas que edificam e sejam saudáveis. Que não saia da sua boca nada que seja impuro, nem fruto de impureza, nem fruto de ódio. Sobre a impureza, a Bíblia diz bem assim: não haja entre vós sequer menção de moralidade sexual, ou seja, nem fale, nem brinque com o assunto. Nesse processo, irmãos, a igreja de Deus é um instrumento para ajudar você a ser reeducado. O discipulado é um instrumento para você ser reeducado. Mas o discipulado, ele só funciona se alguém tem um coração que quer ser reeducado. Como eu vou ajudar alguém que não quer ajuda? Eu vou amarrar numa corda e vou puxar a força? Não é assim. Não é isso. O discipulado é para aqueles que abriram mão do governo da sua própria vida e entregaram sua vida a Cristo. Se deixe conduzir. Como é bom, irmãos, não só o discipulador, mas o líder, o pastor, pessoas que cuidam da sua vida. Você ter pessoas que você pode confiar para direcionar a sua vida. Eu olho todos os dias e vejo lobos, mercenários, e gente obedecendo a essa gente. Mercenários, lobos, canalhas. Vocês têm perto de vocês homens de Deus, que levou, não foi 2 dias não, para serem cuidados e aprenderem. Tem quanto tempo você está na igreja, Henrique? Chegou entre nós. 27 anos. Você acha que foi 2 dias para formar um homem assim? Você acha que foi 2 semanas? Foi muitas vezes corrigido, repreendido. Tem gente que não quer. Gente dodói. Não me toque. Não vai aprender. Não vai melhorar. Não vai crescer, não vai ser reeducado. Gente cheia de vontade. Como é que está na igreja cheia de vontade e de si? Não era para você ter
aberto mão disso quando entrou no reino? Você não negou a si mesmo, tomou a cruz, perderam a vida e renunciou a tudo? Como é que eu vou lhe ajudar? Como é que teu discipulador, discipuladora vai ajudar? Os pastores, as mulheres, irmãos, como no texto, mais velhas ensinem as mais novas. É esse o padrão que nós seguimos. Não tem mulher pastora, não tem mulher líder, mas tem mulher cuidando de outras mulheres, que é o padrão bíblico. As mulheres mais experientes ensinando as outras menos experientes. Esse é um serviço abençoado e rico na casa de Deus. Eu dou glória a Deus pela vida de todas as mulheres que ajudam os pastores a apacentar nossas esposas, filhas, ensinando-as a serem mestras no bem. Vocês não precisam de glória nem de honra. O serviço de vocês é silencioso e discreto, mas é de inestimável valor. Uma vez, irmãos, sempre acompanhou minha vida Vanginho e Benito. Eu estava passando por um trauma, uma experiência muito ruim na minha vida, muito difícil, uma tragédia que tinha acontecido. A minha alma ficou angustiada, eu não sabia o que fazer, a minha mente ficou em pânico. Aqui dentro de mim havia uma tristeza que não parava, uma angústia que não conseguia sair. Eu peguei um carro e fui, disse: Vanjo, posso estar com vocês? Pode. Fui estar com o Mário, fui estar com o Benito, fui estar com o Vanjo. Mas eu estava tão abatido, irmãos, tão triste, que eu não conseguia mudar a minha cara. Meu semblante tinha descaído. Eu não dormia, eu não tinha prazer de mais nada. Eu estava bem espiritualmente, mas emocionalmente eu estava vivendo uma angústia. Um dia, eu estava com o Vanginho, meu discipulador. O Vanjo chega para mim, ele já tinha me dado palavra de ânimo, aberto a Bíblia comigo. O Vanjo chegou para mim e diz assim: companheiro, eu sei que você tem muitas razões para estar triste. Olha só, irmãos, eu sei que as suas razões para estar triste, elas são verdadeiras, elas são legítimas, mas desmanche essa cara. Aí eu parei assim, eu quis ficar chateado. Eu disse: como assim esse cara vai dizer para eu desmanchar a cara? Eu estou sofrendo. Cadê Matias? Estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Como assim esse cara vem para mim para mandar eu desmanchar a cara? Do nada. Ele disse assim: embora sua angústia seja verdadeira, ninguém tem nada a ver com isso. Aí eu baixei minha cabeça, fui orar, fui conversar com Deus, e eu disse assim: Ele está certo. Talvez eu continue triste, mas eu sou homem, eu vou levantar minha cabeça, e ninguém tem nada a ver com a minha tristeza. E aí, irmãos, aquilo me ajudou a amadurecer. De lá para cá, muitas vezes que vocês me viram sorrindo, ou carinhoso com vocês, eu tinha angústia dentro de mim. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Isso me amadureceu.
Isso é um exemplo de discipulado. Assim, muitas vezes, irmãos, na minha vida, na vida de vocês, o discipulado nos ajudou a sermos mais parecidos com Jesus, a cumprirmos a sua palavra, a viver no presente século sensata, justa e piedosamente, a amadurecer, coisa que o mundo não fez por nós. Queria dizer a vocês, irmãos, a igreja, o pastoreio, o apacentamento, o discipulado, é um cuidado de Deus na vida de vocês, para que vocês vivam no presente século, sensata, justa e piedosamente. E não só isso, que você abandone as paixões e impiedades mundanas, para viver como Jesus quer que você viva. Eu peço a vocês, dê valor ao discipulado, dê valor ao cuidado da igreja, em nome de Jesus. Irmãos, dentro desse cuidado com a vida de vocês, nós vamos falar agora, eu peço um pouco de paciência. A gente vai estender um pouquinho mais, um pouco de paciência. É um cuidado com a vida de vocês o que nós vamos falar agora, certo? Preste atenção. Faz parte desta reeducação, tá? Queria eu que fosse uma reeducação de uma prática que a gente adquiriu no mundo. Mas, infelizmente, a igreja brasileira, ela tem vivenciado uma nova pandemia, desde quando os jogos de azar, eles foram liberados no nosso país. Em específico, o que a gente ouve falar acerca das bets, que significa aposta. Infelizmente, muitos na igreja brasileira têm sofrido desse mal, desse problema, desse desejo ardente de conquistar coisas nessa terra, sem o emprego mínimo de esforço. Irmãos, eu queria ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. Anota aí, o nosso tempo está curto, eu vou ler e você medita depois. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Estamos vivendo na atualidade um momento a partir desse fenômeno que liberou as bets no nosso país. Isso potencializou em muitos o vício nas apostas. Hoje, esse vício, ele está inserido no CID-10, tá? O que seria esse CID-10? Existe uma codificação internacional de doenças e hoje ela é chamada de ludopatia. As pessoas estão doentes, as pessoas estão comprometendo as suas famílias, elas estão deprimidas, elas se tornaram endividadas, os seus patrimônios estão sendo depreciados, as pessoas estão perdendo a fé por conta desse vício. O comércio, ele já sente a falta do dinheiro. Agora veja, o governo, ao liberar isso,
ele encheu as telas de muitas propagandas. Você abre a televisão, propaganda de bet. Você abre o computador, tem bet. Você assiste um jogo de futebol, todos os clubes são patrocinados. Você vai olhar um cantor na mídia, você tem patrocínio dessas casas de jogos. A bet é um tipo de aposta. Infelizmente, eu não queria ter que dizer isso, mas entre nós, aí não é só a igreja brasileira em geral, entre nós, pessoas já foram vitimadas dessa doença, desse vício terrível. A gente sempre disse que duas coisas são diretamente responsáveis pelo maltrato no casamento: a infidelidade. Uma traição, um adultério compromete diretamente a harmonia do casal. E o Senhor restaura com o tempo. Ele sabe fazer isso muito bem. A outra coisa que tem desgraçado muitos casamentos são as dívidas provenientes desses jogos. Irmãos, eu sei que aqui todo mundo gostaria de ter uma casa, todo mundo gostaria de ter um carro, todo mundo gostaria de viver um pouco melhor. Eu quero te dizer, há um caminho santo para isso, mas não é esse o caminho, não são essas as estradas que a gente tem que seguir, não é por aí. Esse é um caminho que os santos devem andar? Vai uma pergunta. Ah, Henrique, mas a Bíblia não é clara, não há pecado expresso em jogar. Mas eu te pergunto, esse foi o caminho que o nosso Senhor deixou para a gente trilhar? Nessa falta da supervisão da vida dos santos, nessa falta de busca e importância do discipulado, muitos se perderam, muitos não perguntam mais. Eu sou de uma geração que talvez fosse um exagero, mas até para comprar um tênis, a gente perguntava se era o momento. Aí alguém acha que está correto pegar o dinheiro da comida, da luz, da energia, água, plano de saúde e jogar. O que objetiva uma pessoa dessa? O que ela quer? De fato, o que pairou no coração? Ah, eu entendo do jogo, e olha, não é só futebol, são todos os esportes. Ah, eu sei basquete, então vou jogar basquete. Ah, eu sei tênis, vou apostar no tênis. Irmãos, isso tem sido um laço do diabo, tem atrapalhado muita gente, mas o Senhor traçou um caminho. Se você quer adquirir bens nessa terra, sabe qual é o caminho? É trabalho. O caminho é esforço, o caminho é diligência, o caminho é qualificação profissional, o caminho é generosidade, o caminho é fidelidade a Deus. A minha família é da roça, meu tio é produtor de cana, ele não encontra um trabalhador mais hoje. As pessoas estão viciadas em depender do Estado para comer, não encontram mais trabalhadores, eles passam o dia todo sentados na porta de casa. Antigamente, os homens trabalhavam e sustentavam suas famílias. Acerca da diligência e esforço, a palavra diz que a mão do diligente prosperará. Provérbios 10:4. A palavra diz acerca de qualificação: o homem que é hábil, vês a um homem perito em sua obra, entre reis será posto, não perante a plebe. Provérbios 22:29. Acerca da generosidade, só um pedacinho, veja: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Fidelidade a Deus, fazei prova de mim, diz o Senhor. Precisamos voltar a depender de Deus. Há irmãos que estão debaixo e movidos por uma ansiedade
terrível para conquistar riqueza nesse mundo. Não é esse o caminho. Olha só, para finalizar, o perfil dos apostadores. 1/4 da população brasileira hoje se tornou apostador das bets. 1/4, 52 milhões de brasileiros declaram que já jogou. Desse 1/4, 48% são novos jogadores. Acerca do sexo, homens, 53% desses 52 milhões jogam, 47% são mulheres. Mulheres também jogam. Em relação às classes sociais, 8 a cada 10 pessoas jogam das classes C, D e E, ou seja, são os mais necessitados e pobres, que têm pegado um pouco do seu recurso e destinado a essas bets. Só que 2 a cada 10 das classes A e B também jogam. Não são só pobres e necessitados, ricos também têm jogado. Acerca da idade, 56% dos que jogam têm entre 16 e 39 anos. 45% desses tantos brasileiros admitiram algum tipo de prejuízo. 37% desses tantos jogadores usaram recursos destinados a coisas importantes do dia a dia. 30% deles afirmam prejuízos na relação social, na relação com pessoas, não conseguem se relacionar mais, são mentirosos, têm sentimento de culpa. 51% afirma ter aumento de ansiedade. 86% dos 52 milhões de brasileiros estão endividados. E 64% já estão com seus nomes completamente negativados e não tem dinheiro que te faça pagar. Por isso, muitos estão tomando dinheiro emprestado, não a bancos, porque não há mais crédito, tomaram o que puderam. Agora eles estão indo buscar os agiotas, que não têm piedade alguma. Muita gente precisou fugir para não perder a vida. E eu encerro agora mesmo. A definição dessa patologia, porque virou um vício, é doença. Esse jogo patológico, ele é caracterizado por uma preocupação persistente e repetitiva com o jogo, que causa sofrimento significativo e interfere na vida social, familiar e profissional do indivíduo. Quais são os sintomas, Henrique? São estes: angústia, irritabilidade, mentem para esconder seus vícios, dificuldade em controlar o impulso de jogar e impactos negativos na família, na vida profissional e principalmente financeira. 6 perguntas e eu encerro. Onde é que entra aqui loterias e bet? Nas 4 coisas que citei. Primeiro grupo: trabalho, esforço, diligência, qualificação, generosidade e fidelidade a Deus. Onde entra loterias, sortes e bets. 2. O que isso tem a ver com o reino de Deus? 3. Porque os santos tocam nestas coisas. 4. Porque os seus olhos brilham por isso, porque as cobiçam. 5. Porque querem ficar ricos facilmente. E 6. O que mais há no mundo que não procede de Deus, mas procede do mundo e que você ainda quer manter amizade. Irmãos, tenhamos cuidado. Se alguém está enredado por esse laço diabólico, confesse, peça ajuda. Se você se endividou, peça a Deus,
que tenha por ti misericórdia. Procure seu discipulador, fale com ele, conta para ele, há tempo de parar, porque um mal muito pior pode sobrevir a você. Vamos parar com isso, irmãos, vamos parar. Eu sei que não vai ser fácil, mas precisamos crer e depender de Deus, e extirpar toda ansiedade de nós, pela busca de coisas. Não vamos levar nada, tudo que temos é de Deus, para ser repartido entre os santos. Essa é a realidade. Às vezes a gente empenha energia, inteligência, esforço por coisas, mas isso também advém do trabalho. Mas outros não querem mais trabalhar, querem aplicar seu recurso nisso. Por último, o governo, ele criou uma linha de benefício aos estudantes, chamado pé de meia, para que eles possam comer, se alimentar, vestir. E só nesse grupo de brasileiros, aproximadamente 2 bilhões de reais já foram investidos nas bets, e não trouxe nenhum retorno para eles. Infelizmente, irmãos, é triste ter que dizer, mas a gente precisa se reeducar, para que essa impiedade, ela se afaste de nós. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós compreendemos que nunca nós podemos dizer que algo é pecado se não está claro nas Escrituras, mas nós queremos desrecomendar essas práticas. Se nós não temos uma definição clara dizendo isto é pecado, quando a gente analisa as intenções, a gente descobre muita coisa ruim. Por exemplo, para que o cara joga? O cara joga para querer ficar rico. Se Deus lhe fez rico, amém. Mas isso não deve ser uma motivação do seu coração. Ele joga porque ele quer prosperar sem trabalho, para que ele não precise trabalhar. Então, existem muitos motivos, avareza, preguiça, por detrás dessas práticas. Outra coisa, tirar o dinheiro daquilo que é pão, para usar de maneira indevida. Nós queremos desrecomendar essa prática a vocês que são discípulos. Amém? Irmãos, William fundamentou o que ele contou aqui sobre a sua vida, sobre a transformação que houve na vida dele, sobre 2 aspectos importantes. Primeiro foi a palavra de Deus que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Esse primeiro aspecto é o que chamamos de evangelho do reino, daquilo que é luz, que traz uma nova perspectiva de cultura, de mudança, de procedimento. E o outro aspecto que ele falou foi a vida na vida, a importância da intervenção de pastores, de homens de Deus, de pessoas que na trajetória marcaram a sua história e vem marcando até hoje. No livro de João 14, vocês percebem lá que Jesus está em um diálogo com os discípulos. E Jesus está falando da sua partida anteriormente, no texto anterior. E dentre esses discípulos estava lá Tomé e Filipe. Jesus fala assim: credes em Deus, não se perturbe o vosso coração. Porque eles estavam aflitos por causa da partida de Jesus. Jesus diz assim: eu vou preparar lugar para vocês, fiquem tranquilos, porque vocês irão comigo, vocês vão morar comigo, aqueles que sabem o caminho vão morar comigo. E naquela ocasião, Tomé um pouco agoniado e pergunta: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, imagine o caminho. Aí Jesus diz assim: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando de vida na vida. Jesus estava falando de comportamentos, de atitudes, de um caminho que ele trilhava com santidade, com pureza, marcando e transformando a vida das pessoas. E Tomé ouviu aquilo ali e se convenceu. E na sequência, Jesus começa a falar mais coisas, e falar mais coisas importantes. E mais na frente, o Filipe começa também a ouvir aquilo ali. E Jesus, ao falar do Pai, aí Jesus falando do Pai, aí Filipe pergunta assim: Senhor, mas mostra-nos então o Pai. Aí Jesus diz assim: eu estou tanto tempo com vocês, e você me pede para eu mostrar o Pai? Eu e o Pai somos um. Me percebam, vejam a minha vida, andem comigo que vocês saberão quem é o Pai. Eu acredito que quando o William traz uma palavra dessa para a igreja, é uma palavra de fato de start, da responsabilidade também que temos, de poder conservarmos esse evangelho íntegro, sincero, verdadeiro, puro, sem essa corrupção terrível que existe aí, enganando as pessoas. Quando Jesus traz essa palavra, ele está dizendo assim: cada um é um pequeno Cristo, cada cristão é um pequeno Cristo. Cada comportamento meu, cada atitude minha, seja dentro da igreja, seja dentro da minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, seja lá do meu trabalho, cada atitude deve ser uma atitude de um pequeno Cristo. E a gente se renova nessa responsabilidade de ser, de fato, discípulo de Jesus. Que o Senhor nos renove e nos encha dessa vida de Jesus, para que também a gente possa dizer às pessoas: vocês estão tanto tempo comigo, vocês querem saber qual é o caminho? Venham andar mais comigo, que vocês saberão quem é o caminho. Como eu trato minha esposa, como eu trato minha mãe, meu pai, meus filhos. É assim que os discípulos vivem. Amém? Sejamos renovados por essa palavra aqui. Amados, Marcelo falou uma coisa muito interessante, que juntando com o que eu falei para vocês, eu queria dizer assim: discipulado é formar pequenos cristos. Repita comigo: discipulado é formar pequenos cristos. E esses pequenos cristos vão formar outros pequenos cristos. Amém? Paulo diz assim: o que de mim viste e ouviste, transmita a homens fiéis, que vão transmitir a outros. Isso é o discipulado. Isso é o evangelho do reino e o propósito eterno no discipulado. Amém. Que bom estar com os irmãos. Muito tempo sem ver muitos aqui. O William falando agora pela manhã, fui renovado e para permanecer, viver essa vida de discípulo. O William falando da história dele, comecei a pensar a minha vida passada. Eu me converti em 88. Eu jogava na época e vivi por várias comunidades. Goiás, Mato Grosso, Belém, São Paulo. E depois vim parar aqui em Aracaju. E aqui, de fato, eu disse: rapaz, eu preciso me converter. Quando a vida na vida começou. Quando eu conheci esses irmãos, e aí eles começaram a tocar em coisas que precisava tocar. Mas uma coisa eu digo, irmãos: para viver essa reeducação é preciso fé. Fé. Porque eu me lembro que eu fui com o Nelson no trabalho de William, ali na rua da frente. E aí, minha vida toda endividada, e o William falou algo lá, e eu saí de lá. Aí Nelson disse assim: mesmo que você não está vendo aí, mas tenha fé. Aí eu disse: rapaz, eu vou nessa fé. Não é fé. E eu lembrei do texto, Gálatas 2:20.
já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim se entregou a si mesmo por mim. Aí eu disse, é viver por fé. Aí, Nelson, eu vou crer nisso aí. E aí cheguei lá, já mandei cortar cartão, tá? Raquel pequena, chegou na casa do meu pai, corta esse cartão aí que não presta não. Aí eu disse, aí eu novinha, né? Aí meu pai, o que foi que aconteceu? Você quebrou tudo. Aí depois eu explico. E aí está Mateus também aí, que me viu viver esse tempo de comunidade e viver como os irmãos. Irmãos, discipulado é uma bênção de Deus. A vida de reeducação é preciso ter fé. Fé quem está recebendo e fé para quem está transmitindo. Porque tem situação complicada e você precisa ter fé e crer que aquele que você está cuidando, um dia ele vai chegar também ao ponto que você chegou. Vem aqui, Lisa. Lisa de Angás. Lisa me falou um negócio uma vez que eu fiquei assim... Achei muito legal o que ela falou, que é como ela sente o que isso tudo, através de Gilton e Diana, chegou lá para a vida deles. Bom dia, eu queria falar, meu nome é Elisângela, né? E assim, o William estava falando e eu lembrei, né, de um dia, né, minha vida como era antes sem Jesus, né? E assim, eu era uma menina assim muito rebelde, uma menina muito entregue a si mesmo. E quando o reino de Deus chegou na minha vida, começou a transformar, né, isso, né? Começou a transformar a minha vida. E eu lembro que eu era muito entregue a mim mesma antes de conhecer Jesus, né? E quando Jesus chegou em minha vida, o Senhor transformou tudo isso, né? E eu lembro que teve um dia que eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, se não fosse Jesus em nossas vidas, o que seria de nós? Né? Isso assim me deixou muito marcado, né? Pelo Senhor, o reino de Deus chegou em nossas vidas, né? E assim, eu lembro que eu fiquei, assim, tinha acabado de acordar e falei assim, mãe, se Jesus não tivesse chegado em nossas vidas, o que seria de mim, da senhora e de nós? Né? Isso me deixou assim muito marcado e era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que o Senhor é muito maravilhoso quando o reino de Deus chega. E assim, através, né, da vida deles dois, eu comecei a entender, né, a compreender ali, né, ele ensinando vida na vida, né? Todos os dias ali, a gente, sempre que eu estava com Diana, ela ali ensinando como nós devemos honrar nossos pais na prática, né? E essa parte, assim, foi muito interessante, assim, né, de você ver a vida na vida dos irmãos, né? E, assim, eu sou muito grata ao Senhor pela família, né, que o Senhor nos deu, né? E, assim, eu fiquei assim, né? Eu digo, o Senhor mesmo que teve misericórdia da gente, enviou, né? E assim, eu sou muito grata ao Senhor, muito grata aos irmãos, né? Pela vida de cada um de vocês, né? E era isso que eu queria falar para você. Jesus chegou, a nossa vida mudou. É impossível Jesus chegar e a vida permanecer do mesmo jeito. Se alguém te falar isso, não acredite. No mínimo, essa pessoa está 100% enganada. Eu vim para que tenham vida e a tenham de forma abundante. Vida que continua para sempre. Amados, Jesus, ele veio para resolver o problema da humanidade. Foi necessário ele vir. O homem separado de Deus, perdeu a vida de Deus e se expôs ao engano e se permitiu ser escravizado por um senhor maligno. E o estado de todos era de condenados. E Jesus veio e deu oportunidade para
todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não morra, mas tenha vida eterna. E Jesus fez tudo o que era necessário fazer, foi modelo, perfeito, bom exemplo, amor, cuidou, curou, serviu, ensinou, perdoou e amou até o fim. Mas ainda era necessário fazer algo. Antes de Jesus, os homens já morriam e continuavam morrendo. E aí Jesus precisou entrar na fila. Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Jesus decidiu entrar na fila daqueles que estavam certos para morrer. Jesus morreu. Mais um que morreu. Mas, amados, foi diferente com Jesus. Foi diferente com Jesus e por isso a gente está aqui. Se a gente não atentar para isso, se a gente não assimilar bem essa realidade, a gente vai ser mais um agrupamento de pessoas que vive envolvido com as coisas dessa terra. Mas a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Foi por nós. Foi por mim. Foi por vocês. Ele se fez pecado, ele se entregou, ele se doou. E foi frente a frente com a morte. E morreu. Mas a Bíblia declara que a morte não pôde manter Jesus. A morte não suportou segurar Jesus, porque ele não era pecador. Todo o pecado que estava ali sobre Jesus eram os nossos pecados. E Jesus ressuscitou, ao qual Deus ressuscitou, rompendo, destruindo à força os grilhões da morte. E Jesus vem e se apresenta para os seus amigos e diz: eu realizei tudo que o Pai havia determinado para eu realizar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus concluiu. E antes de retornar para os céus, aí aqui, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Jesus reúne aqueles que estiveram com ele a maioria do tempo, das oportunidades que Jesus estava com as pessoas, ele estava com esses, os seus mais próximos, aqueles que viram Jesus, aqueles que creram em Jesus, aqueles que decidiram ser amigos de Jesus, aqueles que aprenderam com Jesus. E agora Jesus vai deixar os seus amigos. Esses amigos vão ficar na terra para representar Jesus, para fazer o que Jesus havia determinado para ele fazer. E Jesus
fazer uma refeição com eles. Eu quero fazer com vocês a última refeição. E aqui ele diz: e enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice e deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vocês, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em benefícios de muitos para remissão de pecados. Pois isto é o meu sangue. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados, aqui é um momento de muita alegria. Aqui não é momento de tristeza, não é uma despedida, mas é um até breve. Jesus diz: essa refeição é importante. A refeição ali estava celebrando a vitória de Jesus. Eles estavam celebrando a vitória de Jesus. Estavam celebrando a vida perfeita de Jesus. Estava celebrando a aprovação do Pai ao comportamento de Jesus na terra. E que a Bíblia diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cear também é celebrar, e também é expressar a comunhão da vida que Deus nos deu, da vida que Deus nos deu, que deve ser compartilhada entre nós, que deve ser dividida, vivida entre nós. Recebemos uma vida, essa vida precisa exalar para outros, para que possamos beneficiar, porque cada um de nós já foi beneficiado, porque foi o que Jesus disse. Esse sangue trouxe benefício para muitos. Eu quero encerrar com uma citação de Jó, em uma tribulação dele, que ele disse: Jó, na sua angústia, na sua dor, no seu sofrimento, ele disse: mas o meu Redentor vive, e nisso está o meu coração, ainda que o meu corpo se desmanche, ainda que a minha carne se desmanche, Deus reivindicará a minha vida para Ele. Então, creiamos naquilo que nós mesmos propagamos. Nós não podemos ter dúvida da mensagem que mudou a nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos cear, celebrando a vitória de Jesus, agradecendo a Ele por Ele nos incluir nesse plano maravilhoso, que é
a continuidade de nossa vida, de uma realidade para sempre. Senhor, te damos graças. Te damos graças. Por favor, fiquem em pé, por gentileza. Fiquem em pé, amados. Te damos graças pelo Senhor. Te damos graças pela tua vontade, que em todo tempo é boa, perfeita e agradável. Te damos graças porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que o teu amor já nos foi revelado. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos beneficiar, para nos perdoar, para nos dar uma nova vida. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Muito obrigado pelo sangue derramado. Muito obrigado pela tua vitória em nosso favor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. E muito obrigado por esta festa. Muito obrigado por esta festa, Senhor, que nós passemos a fazer, Senhor Deus, festa desta forma, Senhor, por muitas e muitas oportunidades, por muitos e muitos anos. Que sejamos, Senhor Deus, um povo que celebra, um povo, Senhor Deus, grato, um povo que reconhece, um povo que acredita, um povo que confia, um povo que pode ser chamado o povo que chama pelo nome do Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o único Deus poderoso, eterno, soberano. Aleluia. Te damos graças, Senhor.